Fala pessoal, beleza, camaradas? A gente está começando hoje mais um Ctrl Alt Ressaca. Opa, socialismo, né? Ctrl Alt Socialismo. Num domingão aqui em Maringá, depois de uma bebedeirazinha, mas estamos todo inteiro. Mas hoje a gente vai trocar uma ideia sobre economia do Brasil, né? Vamos tentar conversar de forma simples, aspectos econômicos desse governo Lula, né? Às vezes fazer comparação com o governo anterior do Bolsonaro, para a gente tentar explicar mais ou menos o que acontece no país de forma simples. Estou aqui com o Dinei, né? O Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. grande Dinei, músico. Aqui só eu que não sou músico. Músico, formado em letras, funcionário público também. Lobão, camarada historiador, músico também, né, Lobão? Bom dia, galera. Tamo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como diz. Galera da criatividade. E aí, quem quer começar trocando uma ideia? Eu acho que a gente tinha elencado alguns pontos, né? Acho que dá para pegar uma geral, meio que falando dos aspectos econômicos do governo Lula, tecendo uma comparação com o período anterior do Bolsonaro, né? E depois a gente faz a ponte do que tá hoje em dia. Eu vou abrir aqui agora no grupo para a gente dar uma olhada na lista que tinha sido feita, para ver se a gente já consegue trocar uma ideia. Então, pera aí. Deixa eu achar onde que tá agora isso, né? Infelizmente, também já deixar claro que hoje a gente não tem a presença da nossa mascote da juventude, Natália. Afinal de contas, jovem tem suas próprias agendas, né? E ia ter o camarada Denis também, que é do partido, mas não pôde vir. Então a gente tinha aqui separado alguns tópicos, que seriam os dados econômicos do governo Bolsonaro, né? Depois, dados econômicos do governo Lula, falar um pouquinho sobre o arcabouço fiscal que foi aprovado, né, já no governo Lula, o novo pacote fiscal que foi essa semana, e como o dólar, essa cotação do dólar que a gente vê que está bem alta no momento, o porquê que acontece, o que atrapalha, né? Então, assim, sobre a questão do Bolsonaro, acho que dá para a gente falar, né? Foi um governo de arroxo fiscal, né, total, direcionado totalmente para a elite, porque você tinha a questão de um desemprego até que elevado, eu não lembro agora os dados, mas era maior do que tem hoje. Hoje a gente tem praticamente emprego pleno, né? A gasolina que quase chegou a R$ 8. A inflação que teve momentos, né? Principalmente na pandemia, a gente tem que dar esse desconto. Aconteceu durante a pandemia, né? Uma inflação de praticamente 11%. Mas a gente também teve poucas obras públicas, Sem aumento real de salário mínimo também, sem aumento real do salário com mínimo, teto de gastos com o teto de gasto. Só que o teto de gasto foi aprovado pelo pelo Temer. Temer, A gente não pode sim. esquecer Uhum. isso, né? Vamos jogar. Mas a gente é o Paulo Guedes que aplicou uma série de medidas falando que o Brasil ia fazer um crescimento em V, né? Ou seja, estava caindo e depois subiria de forma rápida. Isso não aconteceu. A reforma trabalhista que o Temer aplicou também não trouxe a geração de empregos que diziam que traria, né? Sim. E, inclusive, é tão pouca gente procurando emprego nessa nova forma, né? Pela reforma, o intermitente e tudo mais, que quando você procura vaga de emprego, ela nem é mencionada. Sempre é com carteira da CLT. Você Isso. pode ver, não Uhum, adiantou muito, né? exatamente. Cresceu o número Exatamente. de desalentado também. A galera Uhum. não tava nem indo atrás mais de emprego, porque não tinha emprego, Sim. né? Então foi um período bem difícil economicamente falando, né? Eu não sei o que o Bolsonaro estava chorando esses dias, dizendo que estão destruindo o legado que ele deixou. Que Que legado que legado. ele deixou? Além do 1 milhão de mortes. Porra, 100 bilhões. O governo Lula pagou 100 bilhões de dívida que eles deixaram para trás. É bem importante lembrar isso. Entendeu? 100 bilhões. É Os importante caras lembrar os cara estão reclamando aí que vai cortar só 70 bilhões, mas já pagou 100 bilhões, cara. a gente teve algumas bombas, né, que o governo Bolsonaro deixou e é importante que vocês procurem na internet o que a gente fala, né? A gente Uhum. pode errar aqui durante o podcast, mas a gente sempre vai tentar colocar as informações certinhas de Sim. site, né? Uhum. Mas foram duas bombas que deixou para esse governo. Para conseguir se eleger no final, ele acabou com o ICMS dos combustíveis, né? Que Uhum. é uma fonte de arrecadação do governo, Sim. e deixou o pagamento dos precatórios, que são dívidas Ele que o deu um governo golpe, né? tem, né? Ele adiou para o próximo governo. Ou seja, quando começa o governo do Lula,
a gente tinha um valor muito alto de precatórios para pagar, mais essa questão da queda de arrecadação de ICMS, né? Uhum. E eu acho que são dois pontos que a gente tem que analisar também, né? Enquanto a gente fala. Certo, e nisso que o Lobão mencionou, né? O governo começou com todas essas bombas, essas dívidas, e em 2 anos, meio que parece que a casa ficou em ordem, Já né? está em ordem e já estão economizando 70 bi com esse pacote. E os caras estão reclamando. Hum, Bom seria ter deixado de pagar os 100 bilhões aí, não fazer esse ajuste. Aí eu queria ver o que eles iam estar falando, né? sim. Porque ajustando, pagando tudo, os caras estão reclamando, fazendo uma sabotagem com o dólar aí. Você viu, o Banco Central nem se movimenta para mexer, né? Deixando mesmo o negócio estourar. É que tem duas questões também, né? Em partes, eu concordo com você. Mas há também a questão se fazer leilão de dólar agora realmente conteria alta. É, Porque como é uma alta especulativa, especulativa, né? pode ser que os caras só se aproveitem, né? E continue o dólar alto. Sim. Mas o que que acontece? Geralmente, essa questão do dólar, já que a gente vai tratar dela, geralmente a forma mais simples de explicar o porquê o dólar sobe é a falta de dólar, a oferta de dólar, né? Uhum. Você ter pouco dólar disponível para comprar. Isso acontece quando os investidores trocam de país, tiram investimentos daqui e enviam para outro país, ou por motivo de segurança, estabilidade econômica, ou por pessoas que remuneram menor, pessoas não, países que remuneram melhor com a taxa de juros, né? Você empresta 1.000 aqui para o Brasil paga, sei lá, R$ 100 de juros. Aí os Estados Unidos vai pagar 200. Para que você vai deixar aqui? Você troca, né? Às vezes, também, quando você importa mais do que exporta, porque aí também diminui o fluxo, são várias questões. Uhum. Mas os grandes players, galera que tem muita grana, consegue influenciar essa alta do dólar, né? Se ele compra muito dólar e guarda ali, deixa armazenado ou não coloca dólar em circulação, ela sobe também. Uhum. E vocês lembram, assim, já falando do governo Lula, quais foram as primeiras medidas que ele tomou? Porque eu lembro, assim, do aumento real do salário mínimo, teve uma isenção Depois de de renda. imposto de renda na faixa dos 2.000 e pouco, né? Aham. E eu acho que também teve a questão dos impostos sobre a cesta básica. Vocês lembram de mais medidas que impactaram antes desse pacote que foi anunciado? Ah, cara, que eu lembre foram mais essas, mas com certeza teve que nem medidas de organização Sim. Só econômica, o né? pagamento desse precatório aí já foi, mano. O arcabouço fiscal também a gente tem que Também, conversar, porque mano. assim, o teto de gastos era pior que o arcabouço. Bem pior. O arcabouço fiscal é muito ruim. Vamos deixar claro, o arcabouço fiscal que foi aprovado pelo governo é muito ruim, mas permitiu pelo menos a valorização do salário mínimo, né? Eu tava até vendo aqui, ó, vejam só, para a gente entender o governo Bolsonaro e a diferença para o governo Lula, né? Em 2017, o rendimento médio que uma família ganhava no Brasil por mês era R$ 2.409. 2018, 2.472. Quando o Bolsonaro entra, cai para 2.471, R$ 1. Em 2020, cai para 2.386. E termina em 2021 com uma queda de R$ 2.265. Olha só, o poder de compra do trabalhador, o rendimento médio do trabalhador foi corroído durante o governo Bolsonaro, né? O seu salário, o seu rendimento passou a valer menos por diversas coisas. Combustível alto, remédio alto, né? Porque tem influência também de dólar, que na época, apesar de não ter chegado aos R$ 6, chegou bem próximo. Uhum. A gente até brincava que ia chegar a R$ 6 primeiro, a gasolina ou o Ou dólar. Aí a dólar. gasolina A passou com gasolina. tudo, né? Teve época que era R$ 8 aqui no Uhum. sul e em Brasília chegou a 10, né? Meu Deus. Então, teve essa questão da política também de valorização do salário mínimo, Uhum. né? Eu não sei agora quanto ao rendimento, vou pesquisar aqui conforme a gente for conversando. Que é uma das coisas que nesse pacote eles vão colocar agora uma trava, né? Vai Mas- ter aumento real, Uhum. mas Vai bater em 2,5 no máximo. 2,5 no máximo, né? Uhum. O limite é 2,5. Uhum. 2,5. Se o PIB sobe 3, não vai passa, subir os 3, vai ser os Vai 2,5. ser 2,5. Né? Também, se tiver uma recessão, não vai baixar de 0,5. Certo. Tem Tem um limite um para limite baixo para também. baixo também. Então, se Certo. você tiver lá com uma recessão,
O salário mínimo consegue, mesmo na recessão, ter um ganho de 0,5, né? Eu acho que assim, o governo É o que Lula... deu, eu acho que é o que deu para eles Sim, segurar. segurar para poder, porque o mercado tá voraz, né? Então, eu acho que as políticas econômicas do governo Lula refletem a complexidade que é o governo. O Uhum, governo, ele não tem só gente de esquerda lá dentro. Sim. Teve que ser exatamente. feito um governo de coalizão. Então a gente tem ministério que tá até com a União Brasil, Então, que é do Moro, né? Uhum. Eu acho que só não tem do PL, gente do PL lá dentro. Acredito que não. Mas tem vários partidos. E aí, para você chegar a um acordo com o Congresso, com todo mundo, né, com os ministros, e chegar a um acordo com o Congresso também. É muita conversa e tem gente que não concorda. E a gente precisa uhum, ter uma certa governabilidade, né? A galera da esquerda mais radicalizada odeia esse termo. é, Mas a gente tem que entender que o Lula não é um revolucionário. O Lula uhum, nunca se colocou como um cara revolucionário. Uhum. É um governo de centro-esquerda. Então não dá uhum. para exigir, né, que E, ele faça algo e lembrando que esse milagroso. pacote ainda precisa passar pelo Ser Congresso. aprovado, Então, é. Ainda tem coisas ali que de fato. né, você tem- vai mudar bastante ainda, você vai Aham. ver. Esse dos 50 mil aí mesmo, deles cobrarem o imposto dos dividendos de quem tem mais de 50 mil, acho que vai ser difícil passar. Ah, mas é uma coisa também, né? Porque assim, quem que ganha mais de 50 mil no Brasil? Isso é uma pesquisa 100 mil recente. pessoas. Isso é uma pesquisa recente que era 1% da população que ganhava acima de 20 mil. É. São 100, eu vi, Hum. uma reportagem que são 100 mil pessoas Aham. que têm esse rendimento de dividendo de 50 mil. No Brasil Acima, inteiro. no Num país de Brasil todo, 100 mil. 220 milhões de 220 habitantes, 100 milhões. mil ganhos. Então, se a gente tirar o imposto de renda de 5 mil, Uhum. São que é 20, 36 é, milhões eu de achei que era 20 pessoas. milhões, são 36 milhões. 36 Então, 100 mil pessoas vão pagar para que 35 milhões Uhum. possam não pagar. Exatamente. E são 100 mil pessoas que têm um rendimento exorbitante, Sim. entendeu? E essas 35 milhões de pessoas que vão deixar de pagar o imposto sobre 5 mil reais, realmente necessitam. Então, é uma medida legal. Difícil de passar, eu acho. E galera, a gente tem que lembrar o seguinte também, né? A galera fica, mas vai taxar o rico e tal. Como que esse cara ficou rico? Só de isenção fiscal. Por que eles ficam bravos de taxar o rico? Então, porque de onde que veio? Ó, você pega e Né? pensa bem. Olha só. Você pega lá o velho da van, né? O Luciano Então. Hang. Ele tinha dívida com o fisco, né? Com a Receita Federal. O governo, o Estado, foi lá e parcelou em sei lá quantas vezes, uma porrada de ano. Parcela a nossa dívida? Claro que não. Claro que não. Aquele cara que tem a cervejaria Petrópolis, acho que era, Só. tinha uma dívida de 2 bilhões com a Receita Federal. Foi lá e parcelou em 200 anos. Então, Tem isenção fiscal para essa galera. Tem Eles isenção. ganham mais, desculpa, eles ganham mais porque o governo arrecada menos dele, abre mão. A exatamente. Coca-Cola tem isenção fiscal no Brasil. Então, Você tá entendendo? Aí por que tem que taxar essa galera? Porque eles tiveram muita vantagem Sim. para ficar rico. Que você não tem, que Só eu não tenho, que tiveram o pobre vantagem. não tem. Vai lá pegar do BNDES a gente, do Banco Nacional de Desenvolvimento, empréstimo para você abrir um emprego, Nossa. uma empresinha. Você não abre. não abre. Agora o Sicão pega e não paga. Claro. O Ike Batista, Bilhões. durante o governo Lula, pegou 900 milhões do governo, né, para fazer obras e tal, aquelas empresas X dele e tal, quebrou, não pagou, Então, né? Então, eles têm isso. Se você ficar sem pagar banco, vão estar te enchendo o saco Todo lá dia. ligando. todo E dia. você vê como essa medida da isenção ela vai impactar, né? Porque você vai ter 36 milhões de pessoas que vão ter 500, 600, 700 reais Que a vão mais pagar mais. para consumir mais, para Então, movimentar a economia, né? Então, assim, é uma medida que. Pô, e você viu que o mercado está alegando que isentar os 5 mil é um risco fiscal. Você vê que é absurdo a jogada que eles fazem. Primeiro, eu acho que a gente tinha que explicar o que é mercado pra galera. Então. Porque assim, gente, você vê na matéria direto falando mercado, mercado, mercado. Ele não é uma instituição de fato. Não. Ele não é um grupinho, por exemplo, Uhum. de pessoas se reúnem lá e tal. O que acontece? O cara que tem muito dinheiro no Brasil, um grupo de galera que tem muito dinheiro no Brasil, vai pra mídia e fala, ó, a gente não concorda com isso e tal e tal. Uhum. E aí eles vão soltando o que eles defendem na mídia, e aí vem, o mercado, o mercado.
como se o mercado fosse a reunião de todos os investidores, né? Nem é. E não é, é um comportamento de manada, um grupinho pequeno decide o que quer, a mídia solta as notícias falando, ó, o emprego pleno vai destruir a economia. Financiado por Absurdo. eles, inclusive. Financiado por eles. Sim. Claro. E aí se diz que tem essa instituição mercado. Mas para ficar mais fácil, vamos falar que é a elite financeira do país, então o mercado. Então, por exemplo, o cara solta na mídia que o emprego pleno vai destruir a economia. Sabe por que fala que vai destruir a economia? Porque você vai ter a chance de escolher um emprego melhor. Não vai ter que se submeter por um emprego de merda. Exatamente. E isso é ruim para eles. Aí fala que vai destruir a economia. Imposto de renda, isenção. Gente, o pobre, com todo respeito, tem gente que poupa, mas o pobre quer viver, quer gastar. Então, se ele tem ali a isenção do imposto da classe média também, é porque os 5 mil, na verdade, vai abarcar a classe média. Ela quer comprar um celular novo, ela quer trocar de carro, ela quer viajar. Quando esse dinheiro que sobra, ela gasta, você está gerando emprego. Comprou uma TV, vai abrir mais uma vaga lá no polo de Manaus, onde fabrica, entendeu? Sim. Então é por isso que o Claudinei falou que a economia gira. Exatamente. E além de isentar os 5 mil, ele vai diminuir para quem vai a faixa de 5 a 7,5, mais ou menos. Também diminui, ou seja, vai abarcar uma galera até 7,5 mil. Que é uma classe média já. É uma classe média. Entendeu? E isso, nossa senhora, isso é para quem é classe média, quem tá ali nesse meio ali, é excelente ter uma grana a mais. Com Eu certeza. fiquei muito triste com esse pacote aí. E vocês comentem também o que vocês acharam. Porque assim. Assim, na verdade, você tem aí quais são os pontos que a gente pode, de repente, passando um ponto a ponto, a gente vai puxando pela memória. Eu acho que a gente já tá fazendo um debate geral, né? Tá. Porque o que eu penso assim, né? O trabalhador, ele já sofreu com a reforma trabalhista. Demais. Hoje, para ele entrar com um processo. Tem que pagar. Com um processo contra o trabalhador, contra o empregador judicialmente, se ele perder, ele tem que pagar. Perdeu a causa, tem que pagar os custos. Então já é um absurdo. E aí depois a gente teve o teto de gastos, que também pegou o trabalhador, porque corta do SUS, você que pega remédio na farmácia popular, que vai no postinho, cortou. Aí agora a gente tem um pacote que é do PT, né, que a gente não sabe nem se vai ser aprovado, né, porque as benesses é difícil que serão aprovadas. Né? Exatamente. Mas onde ainda assim pega muito pouco em cima da elite, a casta pública que a gente tem, juízes, militares. Os militares estão pagando 2%. O que vai economizar com eles é 2% do pacote total. Caralho. Entendeu? E ó que tiraram os negócios assim, que é absurdo. Tipo, a morte ficta, que... O cara morre, mas não morre. E aí é um morto-vivo, né? Ele vai pra... Mas pelo menos agora a filha de militar vai poder casar, né? Porque... que não casava pra ficar recebendo pensão. Mas ainda assim, o ajuste foi feito em cima dos trabalhadores. Dos trabalhadores. Porque fala, vou passar um pente no BPC, vou passar um pente no Bolsa Família, né? Filtrar bem. Cara, é muito raro, mas não vai matar você pagar um pouco a mais pra alguém ali que tá precisando, entendeu? Sim. E às vezes, por exemplo, tem aluno que não vai pra escola, mas a família não é rica. Aí você corta o Bolsa Família dele, porque ele não tá indo, só vai piorar a situação. Só vai piorar. Entendeu? Eu tenho um aluno lá que fala pra mim, Diego, eu vou reprovar por falta e vai cortar. Sim. Vai cortar. Isso não mesmo. fez ali, entendeu? Não melhorou isso. Então, eu acho que você focar muito nessa questão do BPC, do Bolsa Família, do reajuste salarial do trabalhador, o governo deveria ter articulado melhor. Sim. E, na verdade, é o que vai passar. Isso vai. Aí corte nessas áreas vai passar. O difícil é atingir a outra ponta mais alta. Até o Lira já falou que o que vai passar primeiro é a discussão dos cortes. É claro. Que o imposto de renda, essa isenção, só seria discutida num segundo momento. Eu já vi uma entrevista deles cogitando já até abaixar a faixa de 5 mil para... Então, vai ser muito difícil. Seria um avanço tão grande, mas não vai ser fácil, não. Mas eu acho que a gente tem que pegar e levar a pauta igual o 6x1. 6x1. A gente tem que começar a conversar mais com o trabalhador sobre pautas que são de interesse dele, entendeu? Exatamente. E ainda mais assim, uma pauta que interessa 36 milhões de pessoas. 36 milhões. Essa galera tem que se Tinha que bater o pé e falar, não, nós queremos esse valor. Exatamente. O que eles vão bater em cima é para diminuir esse valor. Pelo que eu vi nas reportagens que eu assisti por aí,
eles vão tentar abaixar esse valor de 5 mil aí. Uhum. Não sei se vai mais, vamos ver, né? E aprovar cobrança acima dos 50 mil não vai ser fácil também, não. Que eu volto a falar, a população tem que entender que essa galera do andar de cima tem que pagar, porque eles têm muito mais benefício que a gente. Sim. Vocês sabem, os dividendos não pagam tributação. Nada. Dividendo é o lucro que eles têm por ter ação, né, e É. tudo mais. Não paga tributo. Você, trabalhador que Você ganha trabalha da tua renda, 2.900, está pagando. Sim. É 2.900, né? Acho que vai até 2.840, Isso. não lembro agora. Mas você que tá aí, não consegue comprar um carro, paga. E o cara que sobrevive de renda, não é trabalho, galera. O cara só é o playboy que investiu lá. É. Vai e não paga o imposto. Você vê assim, a gente está discutindo essa questão do imposto sobre a renda, mas a questão é uma coisa assim que o Brasil precisa discutir também, imposto sobre consumo, né? Porque quem tem pouca renda, toda a renda que tem, consome. Quem tem muita renda, tem a sobra, que é o cara que vai ter sobra para fazer investimento, né? Claro. Então, assim, aqui hoje em dia a gente, não sei se é nesse pacote agora, se já tá posto a isenção sobre os produtos da cesta básica, que é ótimo. É na reforma tributária. É na Então, tributária. Na reforma tributária. Então, é algo que vai ser muito importante, além da questão da renda, Sim. da questão do consumo, né? Porque, volto a repetir, quem tem pouca renda consome tudo. Tudo. Acaba com o dinheiro. Essa questão da reforma tributária também, né? Eu vou fazer um gancho, na verdade. No início do governo Lula, realmente as coisas deram uma caída nos preços. Eu consegui comprar carne melhor, tudo mais. Sim. E recentemente você observa que carne deu uma subida, o leite deu uma subida. Mas não- Pode ser sazonal, né? De vez é uma questão temporária? Pode, mas é importante observar. Agora, a grande diferença, eu acho que o do Lula e do Bolsonaro é você ver a intenção do governo. Exatamente. Por exemplo, o governo Lula está preocupado em tirar imposto sobre a carne É. para a galera poder consumir. Você não ouvia falar disso Não ouve. no Imagina. governo Bolsonaro. Entendeu? Ele falava da redução do combustível, que até gerou esse rombo que ficou pro governo Lula, mas para agradar uma classe que era o escudo dele, que E eram era os caminhoneiros. Sim. E com fim eleitoreiro, total. Né? Totalmente. Total. Foi na beira da eleição. Então não tem lógica você pensar num governo Bolsonaro defendendo o trabalhador, com propostas para o trabalhador, sendo que as propostas que ele beneficiou de alguma forma o trabalhador foram todas com fins eleitorais, né? Nenhuma com intenção de prolongar aquilo como um projeto, como é o desse governo. O desse governo é um projeto que você vai tirar, vai isentar a cesta básica, vai fazer vamos fazer várias colocações que a gente vai conseguir melhorar a classe trabalhadora. Políticas públicas. Política pública de longo prazo, né? Vocês lembram que no governo Bolsonaro foi reduzido Minha Casa Minha Vida? Acabou com a minha casa, minha Vocês vida. lembram Não, disso, né? esses dias eu tava lendo que o Lula recebeu um dado que tem 4 milhões de famílias brasileiras que não tem banheiro. Então, E ele pegou e falou: não, vocês vão se virar, e tem vão que ter ter bom- programa para construir banheiro para 4 milhões de pessoas, que é dignidade para as pessoas. Isso que o governo, Da intenção. da que é um intenção, governo como é a o da intenção que você falou. Dilma, do Lula, né? Um governo mais à esquerda, assim, que a intenção é você intenção fazer políticas públicas para quem de fato precisa. Agora, eu acho engraçado, né? Já que a gente tá falando de política pública para construir banheiro, casa e tudo mais, tem um desespero da mídia no Brasil e daquela elite que a gente tá falando que se coloca no mercado sobre endividamento. Só que não existe, cara, no mundo, exemplo de país que não faz endividamento para investir. Claro. Por exemplo, se você vai comprar uma casa, você quer deixar de pagar aluguel, você não faz um financiamento? Sim. Tenta pensar no governo. Se ele precisa construir estrada, se ele precisa gerar política industrial e tudo mais, é lógico que você faça. Os países desenvolvidos são grandes devedores. Não, pega lá os maiores devedores do PIB, você É? vai ver lá, Não. Estados Unidos, Japão. Tudo É um deve uma absurdo. forma absurda. O Brasil não chega nem perto. Acho que talvez o Brasil deva estar o quê? Vou chutar, depois a gente vê. Oitavo, décimo. Por aí. Oitavo ou décimo. Em relação à dívida PIB. Vamos ver depois, mas se eu não me engano é. Então há um desespero de falar que o governo não pode gastar. Mas é com o Brasil, né, que eles fazem isso e com o governo, determinado governo. Porque no governo anterior, o absurdo que foi feito de gasto, ninguém falou nada. Entendeu? O Você mercado lembra que tava o- dormindo. Claro, tava. Acordou agora, por que será que acordou Por agora? que acordou? O Paulo Guedes falou um absurdo quando ele Muita. disse que
assumir o Ministério da Economia do Bolsonaro, que ele ia zerar a dívida em não sei quantos Que anos. zerou ele. Vocês lembram que ele falou isso? Foi. Então, assim, foi muita promessa, muito gogó, Pra nada. entendeu? E não é à toa que ele tá ridicularizado, até mesmo na Faria Lima, lá, né, no tal mercado, porque não conseguiu entregar o que o governo tá entregando, até pra elite, que isso é até chato, Então. né? Exceto o dólar aí, que tá muito alto, você tem uma estabilidade do preço dos combustíveis, né? Você tem uma estabilidade nisso. A inflação não está exorbitante, ela, se eu não me engano, está próximo a ultrapassar a meta, mas ainda não é uma coisa absurda. Exatamente. Preço de E é carro. coisa estrutural, né? Estão voltando a apostar no Brasil, tanto de montadora que fechou durante o Então, governo Nossa, Bolsonaro, Ford, foram a embora. Ford. né? Agora veio a BYD, Sim. né? Veio para gerar emprego na Bahia. Cara, essa questão comercial é um ponto do governo do PT. Então, se você for, eu estava pensando aqui, se você for pensar o mercado sendo tão exigente com os governos de centro-esquerda, eles acabam beneficiando o governo de centro-esquerda, porque o governo de centro-esquerda ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, porque se ele não trabalha, ele se ferra. Porque você pode perceber, o governo da direita do Bolsonaro, ele nadou de braçada, ele fazia o que ele queria. E ninguém falava nada. Né? O mercado tranquilo e o país explodindo, que não tinha nem, estava comendo osso, pô. E agora, O agro tava enchendo o bolso. Né? então, mas aí agora, com um governo de centro-esquerda mais preocupado com o social, a Faria Lima começa a pegar no pé dos caras. Aí o governo tem que se explicar de todos os lados e acaba sendo um bom governo. Eles não estão, de certa forma, até auxiliando o governo nessa exigência, né? Faz o governo até ser um pouco mais responsável, se você for perceber. Claro que a gente sofre mais, porque poderia ter muito mais avanço se não fosse essas exigências. Mas eu entendo, a gente vive num país capitalista. É, né? exatamente. Tem essa elite, a gente tem que conversar. Não dá jeito. Se você falar assim, igual eu falei, o Lula não se coloca como um governo revolucionário. É, então não não. adianta você achar que vai ter um processo. O que as esquerdas podem fazer é pressionar. É, Como a gente criticando o arcabouço exatamente. fiscal, Isso. né? Essa questão de sempre ficar na costa do trabalhador. Mas você esperar, cara, que a gente vai fazer um enfrentamento com a elite, Não vai. não dá. E tem que entender também que se tiver um processo revolucionário hoje, a direita Toma o tentou. poder. Dia 8 de janeiro eles Uhum. tentaram. A esquerda ficou o quê? Acuada e tal. Então, né, gente, tem que ter pé na realidade, né? Tem. Sim. Não Não, tem. e essa coisa que o Lobão tava falando também do mercado, assim, tudo que acaba sendo bom pro trabalhador, o mercado acha ruim, né? Porque, É assim, Absurdo. Claro. foi anunciado que Vai sair hoje em do bolso dia dele. a gente tá com índice de 6,8 de desemprego, que é o menor desde o governo da Dilma, que era 4,3, e as manchetes são como o pleno emprego prejudica a economia. Então. Assim, gente trabalhando, gente podendo escolher emprego melhor com salário menor porque tem a vaga, né? Uhum. E mesmo assim ainda tem algumas pessoas do mercado que vão lá se pronunciar dizendo que isso é ruim para a Ó, economia. olha que engraçado, né? Essa questão do pleno emprego. Eu moro num bairro bem distante aqui, né? Lá no final da Guaiapó, em Maringá. É um bairro que é considerado ali classe popular, né? E aí tem um mercado de venda de bebidas, que eles vendem praticamente por atacado. O trabalhador tá bebendo mais, consumindo mais. Hoje o Dinei viu comigo lá que tinha um cartaz. Contrata-se pessoas. Então, se aumenta o consumo, gera emprego. Claro. E é isso que está acontecendo no Brasil, né? A gente, claro, critica aí o valor da carne, do leite, que realmente estão alto, Uhum. né? Mas você vê que as pessoas estão consumindo, né? Estão Sim. saindo mais e tudo mais. Então, Eu tava vendo, desculpa só Não, claro. interrompendo, ainda pegando essa lógica, tava lendo que os resultados dessa Black Friday foram, assim, excepcionais comparados às outras, né? Mas por quê? Porque a galera tá com um pouquinho de grana para poder gastar, Sim. né? Nem que tenha que esperar esse tipo de evento para economizar um pouquinho mais, mas tá gastando. E a gente tem que voltar a criticar juros altos no Brasil. A gente Sim, falou no então, primeiro podcast. O juro. Você sabia que o 1% de juro, o governo vai com esse pacote, ele pretende economizar 70 bilhões. Bilhões. O Banco Central já falou que se continuar com se aprovar isso aí, vai aumentar 1% de juro. 1% que ele aumentar, já consome todos esses 70 bilhões. Porque paga para a dívida. O Brasil não vai ganhar nada. Com 1% que ele aumenta de juros do Banco Central, a gente perde tudo esse acerto que o governo está tentando fazer. Ou seja, o Banco Central está jogando contra. Assim,
É nitidamente contra, porque um esforço desse, de tirar de programa social, de tirar de BPC, de tirar a grana de todos esses lugares, com 1% que ele aumenta de juros, ele acaba com Acaba todo com esse tudo. esforço. Inclusive, eu tava falando com o Sinival, que é um cara que é legal pra gente trazer aqui um dia pra Uma conversar. boa, boa, boa. Ele é economista e é do PCdoB também. Aham, E me preocupava muito a alta do dólar, sim. porque antigamente a maior parte da dívida era paga em dólar. Então, se subia, o governo consumia mais. Mas o Sinival estava me falando, depois eu vou procurar os dados aqui, que os governos Lula e Dilma transformaram boa parte da dívida em real. É, exatamente. Então é outra coisa É, que a isso gente já tem aconteceu, que pensar. isso é verdade. E, gente, na boa, você é bolsonarista e tá assistindo aí, a gente tá tentando fazer uma análise justa, falou que quando teve a inflação alta foi na pandemia, mas não tem o que você falar sobre racionalidade do governo. É muito diferente. Muito. Esse governo Lula, por mais que você não goste dele, Isso. ele pensa no macro. Todas as áreas, ele faz um projeto integrado, tudo mais. Uhum. O outro governo parecia uma bagunça, cara. Você não via um projeto Não, de não tinha Estado. Você não via. Você via, tipo, ele causando polêmica no Ministério da Educação, o Paulo Guedes Não, na era um bando de economia. louco, na verdade, né, cara? Então- Infelizmente, essa é a realidade. Os caras eram tudo fora da casinha. Igual- eu acho Sim. até engraçado essas políticas. Um dia a gente vai vir aqui para conversar Uhum. disso. Mas igual o Milei. Todo mundo falando que a Argentina ia crescer, ia crescer, ia crescer. Vai ter uma retração de 3,5 agora. Cair a economia deles. Que provavelmente fecha o ano em 5, se eu não me engano. E eles estavam esperando uma retomada da atividade econômica agora, nesse último trimestre, e teve uma queda de 1%. Então a galera vem com essa história de política neoliberal vai melhorar. Pode acontecer de acontecer um milagre lá na Argentina? Pode, mas não está se desenhando isso. É. Pobreza 53%. A pobreza também aumentou muito no governo Bolsonaro. Só quando a esquerda pegou no pé pro auxílio emergencial na pandemia. Ele queria dar R$200. Isso Você tem que lembra, falar. né? R$200. Não queria dar. Ele ia dar porque Ah, pressionou. A gente voltou pro mapa da fome. Se Botou não o é governo a dele. esquerda bater o pé nos 600, o galera aí que acha que o Bolsonaro deu Sim. 600 já não foi ele, não, gente. Foi Vamos até colocar aqui depois, que a primeira proposta dele era 200 reais. duzentão. Era duzentão e forçado, porque forçaram ele a dar alguma coisa, que ele não queria dar nada. Eu vi entrevista do Paulo Guedes falando, não tem que dar nada, não. Exatamente. Entendeu? A galera esquece isso. Aí deu 600 totalmente eleitoral. Até mesmo porque estava próximo. Né? Exatamente. Aí transformou em política pública. Exatamente. Mais pressionado pela esquerda, que se não pressiona, era duzentão Era e duzentão. Então, até isso daí já pode colocar que é bomba, né? Porque É, ele aprovou no governo exatamente. dele 600 e gerou a dívida Aí. sem planejamento tributário, né? Sem ter compensação pro Exatamente. Lula assumir. O Lula sumiu e. Então, assim, não é falar que o governo Lula é perfeito. Não, Vários claro que defeitos. Entendeu? Tem a questão, às vezes, de ter que conciliar com a burguesia, Sim. jogar muito ajuste nas costas do trabalhador. Mas eu volto a falar. A esquerda radicalizada fica falando que Lula é igual a Bolsonaro. Pelo amor de Deus, não dá, cara. Também é um absurdo. Os caras estão viajando. velho. Entendeu? Política industrial, depois a gente coloca o dado aqui, o Brasil voltou a ter crescimento industrial, entendeu? Que é muito importante, porque é um lugar que remunera melhor o trabalhador, É estrutural, né? entendeu? Então eu acho assim, a gente tem que fazer essa análise, estamos encaminhando aí já para 34 minutos, né? E eu acho que cada um podia fazer uma consideração do que acha, do que espera. Em relação à economia. Eu acho que em vista do que foi pego o país destruído pelo Bolsonaro, né? A gente tendo golpe de Estado, né? Agora vamos ter uns caras tudo presos aí, que uns dias o Bolsonaro tá na Argentina. Ele vai sofrer com a economia do Milei, que uns dias ele tá para lá, né? Ele tá planejando a fuga dele rapidinho para Argentina. Ah, mas deve ter um monte de PF em cima dele agora. Será? Porque ele foi aquele dia para a embaixada da Hungria, ele conseguiu entrar, né? Não tinha ninguém ali de tocaia, parece. Mas ele vai bater na Argentina, você vai ver. Ah, se ele conseguir, vai Ele vai ficar lá, conseguir. não tem problema. Consegue, vai ficar lá fugitivo. Vai ser bom que vocês vão ter, ao invés de um presidente preso, vai ter um fugitivo, né? Mas isso ele tem que torcer se o Milei não perder a próxima eleição e a Kirchner não voltar, né? Verdade. Então, o Milei vai ficar agora mais 2 anos. Esses Então, 2 anos ele fica lá, tranquilo. Depois vaza também para outro. Tem E você, vários- Dinei, o que você acha aí da política econômica do governo? O que pode dar? Ah, eu acho que as perspectivas são as melhores possíveis. Lembrando que a gente passou por 2 anos de Temer e 4 anos de Bolsonaro, Então. né? Então, assim, não tem como ser pior.
Mas o Lula tá fazendo o que ele já fez, o que a Dilma já fez, que é fazer, primeiro, pensar no macro, Uhum. né? Em mudanças estruturais, que isso dá uma estabilidade a médio e longo prazo, né? E fazendo as políticas públicas para quem de fato precisa, que é o que a gente estava precisando depois de ter passado pandemia, a questão econômica que isso acarretou, questão agora as pessoas estão tendo emprego, né? Então, assim, estão podendo consumir mais, então tudo isso é bom para uma grande massa da população, que é a galera trabalhadora. E agora a questão são os projetos do governo. O Congresso tem que aprovar. Então, você que está em casa, lembre-se de quem votou, né? Cobre seus deputados, independente que seja de esquerda, de direita, né? A gente vai cobrar os nossos, né? Para aprovar o fim da escala e para poder aprovar também esse projeto, se não em todo, né? Que, como o Lobão já falou, vai ser difícil, mas boa parte dele sendo aprovada já vai melhorar Não, a bastante coisa. isenção tem que passar. Na isenção tem que passar. Tem que fazer pressão. Exatamente. Bom, eu penso assim, sempre quando eu avalio o governo, eu penso na complexidade da governabilidade ali, né? Uhum. Acho que, em intenção, como a gente tocou várias vezes aqui, o governo tem uma política mais voltada para o trabalhador do que o Bolsonaro ou o Temer, fica devendo ainda. Acho que dava para ser melhor, mas a gente não está no governo para saber o peso da cruz que está carregando nas costas. Acho que melhorou. Não tem como dizer que tá pior que o Bolsonaro, pior que o Temer. Não tem como. Tá aí emprego pleno, crescimento vai dar 3%. O crescimento econômico era muito tímido no governo Bolsonaro, né? E não tem nem como comparar. A gente vai ter um crescimento de 3%, talvez mais no ano que vem. E a responsabilidade do governo Lula em relação às políticas públicas, você vê que é maior. Ele se preocupa no projeto de Estado, políticas públicas, em desenvolvimento econômico, aumentando o consumo, aumentando o financiamento para a produção. É uma coisa mais elaborada, entendeu? Então também tenho boas expectativas. Eu não colocaria as melhores, porque eu gostaria que fosse mais. Só que é como eu falei, eu não estou no lugar do Lula, eu não estou no lugar do Haddad. E acho que o nosso papel é pressionar com responsabilidade, da esquerda. Pressionar com responsabilidade. Sim. Exatamente para você se colocar no lugar e pensar: será que se eu tivesse lá eu faria diferente? Eu faria muito menos, cara, entendeu? Não tem como, não tem como. Os caras têm uma capacidade de governança ali já experimentada, né? O PT Sim. ficou no governo quase 16 anos, né? Uhum. Então, se a esquerda quer se colocar, a esquerda mais radicalizada quer se colocar como uma opção, comece aí a apresentar, né? Vamos ver. Ninguém é contra a gente superar o que tem. Pelo contrário, Pelo contrário. nós queremos superar. Então, só que a gente precisa de projeto. Então, vamos começar a Exatamente. apresentar projeto, vamos fazer o trabalhador acreditar nesse projeto. E nunca esquecer o fantasma que está do nosso lado, que é o fascismo. Sim. E tá aí, para quem falava que não tinha, É, tá cada vez mais provado aí que iam Toda- até matar os caras. tem que lembrar que cada pedrada que a gente dá em nós mesmos da esquerda é um ponto para os caras. Uhum. Então, se a esquerda não abre o olho, o fascismo cresce. Com a nossa conivência, com a nossa ajuda. A tal do Fora Todos, por exemplo, né? Então, isso é um Aquela absurdo. campanha na época do impeachment da Dilma. Tem que aprender, a gente tem que aprender, né? Não, eu concordo. A gente tem que estar junto, todo mundo, mas criticando com responsabilidade Sim. e olhando para esse fantasma maldito aí, que é o fascismo, que se a gente se arrebenta entre nós, esses caras aí, eles não se arrebentam entre eles, são muito unidos. Não podemos nos desarticular. Não, os caras são muito fortes, muito unidos, eles não brigam entre eles, eles estão bem nítidos do que eles querem. O fascismo já é isso, é um feixe. Eles estão juntos e que se foda o resto. Então, nós da esquerda temos que fazer a mesma atitude. Eu acho que a gente tá para encerrar, então dá pra gente entrar num consenso aí, que nós temos que denunciar o que for ruim no governo Lula Sim. com Com responsabilidade. responsabilidade. E sempre abrir um diálogo com o trabalhador para tentar demonstrar o que pode ser melhor, Isso. né? E o que é possível e o que pode ser superado num futuro, né? Exato. De boa, então, vamos encerrando. Galera, a gente está aí nesse projeto, né, de estamos tentando melhorar a cada dia, cada gravação. A gente espera aí contar o apoio de vocês. E agora que a gente já está gravando o podcast, está ficando mais estruturado, eu vou falar.
inscreva-se no canal, hein? Oh. Abraço! Falou, valeu! Valeu!